merece acolhimento os embargos de declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões e contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento. Concluo que se enquadra na conduta tipificada como falsidade ideológica para fins eleitorais. Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada. A prisão preventiva foi decretada novamente, sob a alegação de que a liberdade de Marival Gomes da Silva pode ser empecilho para a aplicação da lei penal e para a ordem pública. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em sessão plenária na manhã desta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram embargos de declaração apresentados pela defesa do senador licenciado Ivo Cassol, condenado por fraudes em licitações. O entendimento é de que não cabe mais recurso contra a condenação do parlamentar. A maioria dos ministros do Supremo rejeitou 2 embargos de declaração em ação penal. Um deles é contra a condenação do senador Ivo Cassol do Partido Progressista por crimes previstos na Lei de Licitações. As irregularidades foram cometidas quando Cassol era governador do estado de Rondônia, entre 1998 e 2002. Ele alegou prescrição da pena de 4 anos de detenção e pediu revisão da multa imposta. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir matéria já debatida nos autos, a fim de obter o rejulgamento da causa e ainda protelar o trânsito em julgado da condenação. Não merece acolhimento os embargos de declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões e contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento. Também foram rejeitados embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. A decisão do Supremo de 2011 declarou inconstitucional o dispositivo de lei de Minas Gerais que alterou o regimento de custas do Estado. O dispositivo determinava a destinação dos valores pagos por processos de casamento a juízes de paz. Os juízes de paz não podem perceber a qualquer título custas ou participação em processo. Eu estou apenas conhecendo para dar esclarecimento, dizendo que a declaração de inconstitucionalidade não afeta as hipóteses em que os juízes de paz tenham exercido suas atribuições sob a vigência até 26 de maio de 2011, data da publicação no DJ da decisão de declaração de inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes também foi relator de ação direta de inconstitucionalidade. O pedido foi ajuizado pelo Partido dos Trabalhadores e questiona a lei do Distrito Federal, que aumenta de 6% para 11% a alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas dos poderes distritais. Por maioria, a ação foi julgada improcedente. O relator rejeitou o argumento do PT de que a lei tem caráter confiscatório do tributo. Eu entendo que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o aumento da alíquota realizado pela lei complementar não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, constante do artigo 40 da Constituição, bem como não configura confisco. Quem está aqui para comentar a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Já estivemos juntos agora há pouco no plenário e agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Rafaela? Boa tarde, Gisele. A gente está se encontrando aqui, né? Isso, e nós continuamos. Boa tarde. Gisele, como vimos agora e acompanhamos na sessão plenária, na verdade foi uma sucessão de embargos que foram apresentados, até com aquela que eu brinco chamando de sopa de letrinhas, embargos de declaração nos embargos, ainda nos segundos embargos e terceiros embargos. Houve um destaque nesse sentido, inclusive pela decisão do plenário, exatamente no sentido de que não cabe mais recurso nessa condenação, que vez por outra vem ao plenário, do ex-governador Ivo Cassol. Sim, Cadu, o que acontece? Quando se tem um julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal exercendo a sua competência a sua competência privativa nos julgamentos das ações penais, ou seja, em determinados casos, ações penais se iniciam aqui no Supremo Tribunal Federal, não tem os demais recursos que nós teríamos em outras instâncias. Então, normalmente, para se atacar a decisão, já que ela já é uma decisão colegiada, o que se tem é a propositura dos embargos de declaração para suprir qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse caso em especial, nessa ação penal 565, como você mesmo mencionou, foram diversos os embargos de declaração que foram opostos. Inclusive, na sessão de julgamento de hoje, nós tivemos embargos de declaração em outros embargos de declaração na ação penal 565. E foram embargos de declaração apresentados por todos os que foram condenados nessa ação penal. Em relação ao senador Ivo Cassol, nós tivemos, licenciado, nós tivemos exatamente a rejeição desses embargos, não só no caso dele, mas também no caso do outro sentenciado, que é no caso do Salomão. Houve também a análise exatamente dessa rejeição dos embargos apresentados, até porque não ficou considerada essa questão da prescrição. Eles estavam reivindicando um marco interruptivo específico para a prescrição e o Supremo Tribunal Federal acabou rejeitando nessa parte os embargos. Houve apenas a procedência dos embargos em relação a um erro material. Foi um erro de artigo no acórdão e aí os ministros deram provimento parcial ao embargo só para corrigir esse erro. Agora, Gisele, a gente também teve agora de manhã um caso em que o Supremo definiu o marco temporal para a prescrição, né? Quais são os fundamentos principais? O que vai mudar agora em relação a esse marco? Rafaela, nesses embargos que foram apresentados, o que o Supremo declarou é que a contagem para a prescrição da pretensão executória, ou seja, o Estado, ele tem um prazo para poder executar aquela pena de determinados condenados. E esses prazos eles vão variar em razão da pena, em razão da sentença que foi dada. Tem uma série de questões que devem ser avaliadas que estão no Código Penal. Nesses casos em especial, ou seja, para a pretensão executória, ou seja, para executar a pena, o que os ministros acabaram prevalecendo foi que a data da sentença, ou seja, da sessão de julgamento que acabou culminando com a condenação dos acusados, é um marco interruptivo da prescrição, ou seja, ela deve ser considerada como marco interruptivo e não a data da publicação do acórdão. O único ministro que votou de forma divergente foi o ministro Marco Aurélio. Ele entende que o que interrompe a prescrição é a data da publicação do acórdão e não a data da sessão de julgamento, mas ele ficou vencido nesse caso. Lembrando que esta foi a sessão da manhã do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos continuam ainda hoje. Vamos ver agora qual é a pauta de julgamentos da sessão de hoje à tarde no plenário do STF. Matéria penal abre a pauta da tarde desta quarta-feira com a retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute se os delegados de polícia têm legitimidade para formalizar acordos de colaboração premiada. Direito eleitoral e matéria política tem ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei eleitoral que, de acordo com a autora da ação, impediriam as emissoras de veicular programas que venham a degradar ou ridicularizar candidatos nos 3 meses que antecedem as eleições e, com isso, estariam impedindo manifestações de humor nas rádios e nas TVs. Em setembro de 2010, o tribunal concedeu liminar nesta ação. Matéria processual está na pauta com 2 agravos regimentais, com pedidos de ingresso em processo na condição de amigos curiae, os chamados amigos da corte. Servidor público é o penúltimo tema do dia, com recurso extraordinário sobre reajuste de servidores do Estado de São Paulo. Fecha o dia o tema matéria orçamentária, financeira e repartição de receita, com 3 agravos regimentais em ações cíveis originárias, todos sobre a forma de cálculo da complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, em cada estado e no Distrito Federal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E depois de quase 9 horas de julgamento, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a senadora Gleisi Hoffmann e outras 2 pessoas por falta de provas. Eles eram acusados de recebimento de verbas ilícitas para a campanha política. No voto, o relator da ação penal, ministro Edson Fachin, destacou que ficou comprovado o recebimento de verbas ilícitas para a campanha de 2010 da senadora Gleisi Hoffmann. Segundo a denúncia, o dinheiro teria sido desviado da Petrobras e a finalidade seria manter Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da estatal. Mas o ministro entendeu que o caso não se tratou de corrupção e lavagem de dinheiro. Votou para condenar a senadora pelo crime de falsidade ideológica eleitoral. Concluo que se enquadra na conduta tipificada como falsidade ideológica para fins eleitorais, tipificada
no artigo 350 do Código Eleitoral, que aqui reproduzo. O relator também absolveu por falta de provas o marido da senadora e ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler. Como a prestação de contas é de responsabilidade exclusiva do candidato, a conduta do co-réu Ernesto, como recebedor e transportador, revela-se atípica, circunstância que enseja a sua absolvição neste ponto, nos termos do inciso 3º do artigo 386 do Código de Processo Penal. O revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, também absolveu os acusados dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O decano seguiu o relator para condenar a senadora por crime eleitoral. Os elementos de informação produzidos na presente causa revelam não só o recebimento do valor de R$1 milhão pela campanha eleitoral da Réa Gleisi Hoffmann, mas também evidenciam a falta de declaração de tais recursos na respectiva prestação de contas eleitoral de referida candidata. O ministro Dias Toffoli divergiu apenas em relação ao delito eleitoral. Para ele, as delações que embasaram a denúncia são divergentes e não comprovam os crimes. O ministro absolveu os réus de todas as acusações. O Paulo Roberto teria copiado uma anotação do colaborador e o CEF. Se colaborador, mais colaborador, não pode servir, na minha ótica, sequer ao recebimento da denúncia, muito menos a formar uma convicção de juízo condenatório. O ministro Gilmar Mendes também absolveu os acusados de todos os crimes. Ele criticou os depoimentos das delações premiadas. Eu vou votar pela absolvição dos réus, inclusive quanto à imputação de falsidade ideológica eleitoral, pela falta de provas suficientes à condenação. Como já foi destacado, o caso está estruturado apenas no depoimento cruzado de vários colaboradores, que se contradizem, inclusive nas acariações. O ministro Ricardo Lewandowski, último a se manifestar, desempatou o julgamento votando a favor dos acusados. Por 3 votos a 2, a senadora e os demais réus foram inocentados nos crimes em que eram acusados. Tantas as incongruências e inconsistências nas colaborações premiadas, que ora estão sendo examinadas, que elas se tornam completamente imprestáveis para sustentar qualquer condenação, e não apenas a imputação relativa à prática de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E a primeira turma do STF julgou nesta terça-feira 11 processos, a maioria pedido de habeas corpus. Os ministros julgaram um pedido de habeas corpus de um suposto crime de estupro, que corre em segredo de justiça. Segundo a defesa do suspeito, há excesso de prazo na prisão preventiva. Ao votar, o relator, ministro Marco Aurélio, aceitou o pedido de liberdade, com a aplicação de medidas preventivas. Permanecer com a residência indicada ao juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, informando possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do homem integrado à sociedade. Já o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido e ressaltou a gravidade do caso. A denúncia é por estupro de vulnerável de 11 anos de idade e deficiente mental, sendo que o relatório da assistente social concluiu que o paciente, descumprindo medida de proteção em favor da vítima, aspas, continuava mantendo relações sexuais com a adolescente incapaz, bem como fornecendo bebida alcoólica com frequência a esta, agravando ainda mais seus problemas psiquiátricos e psicológicos. Indefiro a ordem. Voto que foi seguido pelos demais ministros. Outro caso julgado foi o pedido de liberdade de um homem condenado pelo crime de descaminho no estado do Paraná. Por unanimidade, os ministros negaram o pedido. A primeira turma negou ainda o habeas corpus de um homem condenado por furto. O pedido da defesa foi para revisar a pena de 3 anos de prisão.
O relator, ministro Marco Aurélio, votou para o caso ser remetido ao juízo de origem para revisão do cálculo. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e não conheceu o habeas corpus como a via adequada para o pedido, voto que foi seguido pelos demais ministros. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a ministra Rosa Weber é eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada, com tantas divisões. A ministra Rosa Weber foi eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O mandato vai até 25 de maio de 2020, quando acaba o segundo biênio da ministra Rosa Weber como integrante efetiva da Corte. Na mesma votação, o ministro Luiz Roberto Barroso foi escolhido para ocupar a vice-presidência do tribunal. Os eleitos assumem os cargos em agosto, quando termina o biênio do ministro Luiz Fux, atual presidente do TSE. Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada, com tantas divisões. Mas eu tenho o alento, e me sinto abençoada por isso, de contar, no exercício desse papel tão importante, com a iluminada companhia do meu querido amigo, ministro Luiz Roberto Barroso, na condição de vice-presidente, hoje eleito, para que possamos, senhor presidente, continuar esse belíssimo trabalho que Vossa Excelência e sua equipe vem desenvolvendo à testa do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive na preparação das eleições de 2018. A ministra Rosa Weber nasceu em Porto Alegre. É formada em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como juíza e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Região Sul até 2003. Em 2006, tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho e, em 2011, no Supremo Tribunal Federal. Já em 2012, foi para o Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta e, em 2014, se tornou ministra efetiva do tribunal. A ministra Rosa Weber é a segunda mulher a assumir a presidência do TSE. A primeira foi a ministra Carmen Lúcia, de 2012 a 2013. E ainda na sessão dessa terça-feira, o plenário do TSE negou o pedido do Partido da Mulher Brasileira para ter acesso ao fundo partidário e tempo de rádio e TV. Os ministros negaram o recurso do Partido da Mulher Brasileira. O PMB queria que os cálculos dos repasses do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão fossem feitos levando em conta parlamentares que se filiaram ao partido quando a legenda foi criada, mas já saíram do Partido da Mulher. Para o relator ministro Luiz Roberto Barroso, a saída dos políticos da legenda foi legal. Por isso, o ministro negou os recursos, entendimento seguido pelo plenário. Constatando-se, porém, no caso concreto, que esses mesmos parlamentares migraram em breve período e em massa para outras agremiações, aproveitando-se da janela criada pela Emenda Constitucional número 91 de 2016, deixa de existir fundamento para retirar do partido originário o acesso ao fundo partidário e ao tempo de antena correspondente aos parlamentares que saíram de suas fileiras. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação de José Vieira Lins, eleito em 2016 prefeito da cidade de Bacabal, no Maranhão. A corte seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux. O presidente do TSE entendeu que José Vieira Lins estava inelegível em 2016, porque tinha condenação por improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Com a decisão do TSE, a cidade vai ter novas eleições para prefeito. Uma decisão judicial condenatória de improbidade em desfavor do recorrente José Vieira Lins.
No caso, conforme destacou o Ministério Público, o TRE do Maranhão consignou presentes todos os elementos constantes da linha L, decisão colegiada de improbidade que importe a suspensão de direitos políticos, assentando o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Os diplomas de prefeito e vice-prefeito da cidade de Tiros, em Minas Gerais, foram mantidos. Os ministros do TSE entenderam não haver irregularidades na campanha de Júlio André de Oliveira e de Valdo Luiz de Lima. O plenário manteve a cassação do mandato de Elias Nunes de Queiroz, eleito em 2016, vereador pela cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O plenário seguiu o entendimento do relator ministro Admar Gonzaga, de que ficou comprovada a arrecadação irregular de recursos na campanha de Elias. A utilização de recursos financeiros cuja origem não corresponde àquela declarada pelo candidato macula a transparência, a rigidez e a lisura da campanha eleitoral, bens jurídicos tutelados pelo artigo 30A da Lei 9.504. E os tribunais de justiça dos estados estão preparando a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que acontece em agosto. E o Jornal da Justiça tem divulgado os vídeos sobre a Justiça pela Paz em Casa. Confira. Em todo o país, tramitam hoje mais de 900 mil processos que têm mulheres vítimas de violência, como essa senhora que um dia teve coragem de denunciar o marido. Sou muito forte, muito corajosa também. Guerreira, como diz a minha mãe. Para reduzir esses crimes e acabar com a impunidade, desde 2015, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais promovem 3 vezes por ano a Semana da Justiça pela Paz em Casa, para julgar processos de violência contra a mulher. Em 10 edições da semana, mais de 147 mil audiências foram realizadas. 995 sessões do júri foram concluídas e 64.700 medidas protetivas concedidas. Esses dados vão facilitar a criação de políticas públicas mais específicas, para atender a mulher, atender as crianças, a educação de uma maneira geral, para desconstruir o machismo da sociedade. A próxima semana já tem data, de 20 a 24 de agosto, mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A STJ nega pedido de prisão domiciliar a ex-secretário de Segurança de Niterói. A prisão preventiva foi decretada novamente sob a alegação de que a liberdade de Marival Gomes da Silva pode ser empecilho para a aplicação da lei penal e para a ordem pública. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para ex-secretário de Segurança de Niterói. Marival Gomes da Silva foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, acusado de liderar organização criminosa que explorava caça-níqueis no Rio de Janeiro e também pelo homicídio de um policial militar em 2012. Em 2016, antes da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por considerar a saúde debilitada do ex-secretário. Mas em janeiro deste ano, após a condenação em primeira instância, a prisão preventiva foi decretada novamente sob a alegação de que a liberdade de Marival Gomes da Silva pode ser empecilho para a aplicação da lei penal e para a ordem pública. Além disso, foi alegado que os problemas de saúde dele podem ser tratados na prisão. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, entendeu que a determinação da prisão preventiva de Marival da Silva apresentou motivos suficientes e que, para uma decisão contrária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seria preciso reexame de provas, o que não é possível na análise de habeas corpus. O ministro destacou ainda que a jurisprudência do STJ admite prisão cautelar para interromper a atividade de associação criminosa armada, principalmente quando se trata de líderes dessas organizações. A 5ª turma, por unanimidade, negou o pedido de prisão domiciliar, mas recomendou ao tribunal de origem que, periodicamente, determine uma reavaliação médica de Marival da Silva. Olha só, Rafaela, o Tribunal Superior Eleitoral e a Delegação da União Europeia no Brasil promovem a partir de amanhã um seminário internacional sobre um assunto muito atual: fake news. Pois é, o objetivo é justamente falar sobre os impactos sociais, políticos e econômicos das notícias falsas na internet em período eleitoral.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, se reuniu com o embaixador da União Europeia no Brasil para falar sobre o evento que vai reunir os maiores especialistas brasileiros e europeus no TSE. Para o embaixador, as notícias falsas na internet são uma ameaça ao processo democrático no mundo todo. Quando falamos de fake news, estamos falando de algo que corrói as democracias, que corrói as próprias instituições que são o substrato da democracia. O embaixador lembra ainda que as medidas para proteger a integridade dos processos eleitorais devem ser tomadas em conjunto para terem forças diante dos desafios que estão por vir. O seminário, eu creio que vai ajudar muito a trocar boas práticas e experiências e ideias, e a nossa intenção é que seja uma semente, que seja o início de um processo de troca profunda e profícua de experiências e que saibamos aprender juntos. O seminário vai ser realizado no Auditório 1 do TSE em Brasília. A iniciativa também tem apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E a inscrição pode ser feita no site do TSE até às 5 horas da tarde de hoje. E a edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Obrigada pela audiência. Não se esqueça que daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem Direto do Plenário. Boa tarde para você.